Quando o céu então brilhar, é Jesus quem vai chegar, e a imensidão azul. Olá, amigos. Todos nós sabemos das consequências ruins que o pecado trouxe ao mundo. A morte tem a sua origem no pecado. Mas não é só morte. A morte é bem mais ampla, são todas as coisas que causam sofrimentos para nós, dificuldades, tudo é consequência do pecado. E quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para eles que o alimento seria conseguido com muito suor no rosto. Isso quer dizer com muito sacrifício, com muita dificuldade. E para a mulher que ela daria à luz aos filhos em dores. Tudo isso é consequência do pecado. Mas, amigos, o importante é o seguinte: Deus não quer nos castigar. Isso fica claro na história bíblica do cego de nascença que Jesus curou. Havia uma mentalidade de que deficiências que as pessoas tinham, que isso era consequência de um grave pecado e era um castigo de Deus. E por isso apenas se discutia quem era o culpado, se eram os pais do cego, no caso da história do cego, ou o próprio cego que havia cometido grande pecado, do qual ele era castigado por Deus. E vejam bem, Jesus disse para os discípulos que levantaram essa questão, perguntando quem tinha pecado, ele ou os pais deles. Jesus disse que a cegueira dele era para a glorificação do nome de Deus. Naturalmente, ali Jesus estava se referindo àquilo que ele faria mais tarde, ou seja, curar aquele cego. E então Jesus fez lama com saliva. Saliva era considerado um remédio, uma coisa que às vezes eles usavam e aplicavam. E Jesus usa desse expediente para curar a cegueira do homem. Aplicou e mandou lavar na fonte de Siloé. E então o cego ficou curado. E em vez das pessoas se alegrar, começaram então a discutir a cura desse homem. Não conseguia nem acreditar. Vejam bem, o milagre era tão grande que não podia se negar que era uma ação de Deus. Então, com a cura do cego, Jesus estava mostrando que ele era filho de Deus e que suas ações só poderia ser quem tinha poder divino. Mas eles começaram a discutir por causa dessa cura, e especialmente porque era feito em sábado. E os fariseus, que eram já inimigos de Jesus, e pelo fato ainda mais de Jesus ter curado esse cego no sábado, condenaram e chamaram Jesus de pecador. As pessoas até duvidavam que era o cego que estava andando, vendo, porque ele mendigava lá para se sustentar, todos o conheciam. Ele dizia, é alguém parecido com ele, não é o cego. Os fariseus interrogaram se ele tinha nascido cego, e ele disse que sim.
E então eles perguntaram quem tinha curado, e ele disse que era Jesus. E eles falaram que Jesus não era um homem de Deus, mas era um pecador. E o cego o reconheceu como profeta pelo fato dele sentir aquilo que Jesus tinha feito. E assim a discussão se prolongou até chamar os pais para confirmar se ele realmente tinha nascido cego. E eles confirmaram que o filho dele nunca havia enxergado, que sempre era cego desde a nascença. Não dava para negar o milagre, mas mesmo assim os fariseus classificaram Jesus como pecador. Vejam que ironia. O único ser humano, claro que não é um simples ser humano, é também filho de Deus e por isso fez aquele milagre. Mas o único ser humano que não tem pecado foi classificado por pecador. E o cego não concordava. Os pais tinham medo de ser excluído da comunidade, da sinagoga, que seria mesmo que hoje ser excluído da igreja. Vejam bem, as pessoas estavam excluindo, os fariseus estavam excluindo as pessoas que acreditavam naquele que realmente nos une a Deus, que nos faz pertencer à congregação de Deus, que é Jesus Cristo. E por isso as pessoas não podiam reconhecer que Jesus era o Messias, que eram perseguidos pelos fariseus. E no fim, de fato, eles debocharam e excluíram o cego da presença por ele afirmar que Jesus era um profeta. E então Jesus o chamou e disse se ele acreditava no Filho do Homem. E ele disse que sim, mas não sabia quem ele era. Então Jesus diz: eu que estou falando sou o Filho do Homem. E então, naquele momento, o cego de nascença também foi curado completamente da cegueira espiritual, porque ele passou a crer e confessou Jesus realmente como o Messias enviado da parte de Deus. Amigos, a grande questão é o seguinte: todos temos pecados, as consequências do pecado estão ali. Qualquer pecado, sua consequência é condenação eterna no inferno. E o que nos liberta do pecado é Jesus. Deus não quer castigar o pecado. Deus apenas manda sofrimentos e tribulações para nos levar ao arrependimento e nos levar à fé em Jesus Cristo. E nada mais. Então Deus não é aquele Deus que quer só punir, que quer castigar as pessoas. Ele quer a salvação. E por isso ele enviou Jesus, e Jesus nos salvou da cegueira espiritual, nos uniu a Deus e nos concede a vida eterna. Vamos nós também crer como cego em Jesus, como Messias enviado. Amém. Tudo que na vida Deus fez por você, e com muita alegria de poder cantar.